Primeiro eu vou introduzir alguns conceitos que a gente precisa saber antes de entrar nas leis. Então, eu vou falar primeiro sobre o impulso, né? O impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo em que ela é aplicada no corpo. Uma força pode ser aplicada por pouco ou muito tempo. Quanto mais tempo ela durar, maior poderá ser seu efeito no movimento do corpo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma cadeira, né, eu aplico uma força horizontal nessa cadeira, vamos supor que eu aplico uma força de 200 newtons, por exemplo, e ela dure e essa aplicação de força seja contínua durante 10 segundos. Então eu faço o produto, né, entre a força e o tempo que eu apliquei. Então tá 2000 newtons por segundo. E a unidade SI do impulso é newtons por segundo, já que é o produto entre a força e a variação a variação do tempo. Então, como a gente viu que a força é igual a unidade SI da força é Newton e a unidade SI do tempo é igual a segundos, então eu tenho o produto aí, Newton por segundo, a unidade SI do impulso. Então, o impulso ela é a caracterização, né, da aplicação de uma força durante um intervalo de tempo. Então, eu tenho aqui o I, né, que é de impulso, descrita de forma vetorial, já que F também pode ser descrita como forma vetorial. Esse F pode ser uma função, né, que muda constante o tempo, já que a aplicação de força também ela pode ser variável conforme o tempo. Então, eu posso descrever a força como sendo uma função aí, e eu faço essa integral, né, da força pela uma integral definida da força pelos intervalos de tempo aqui inicial até t. Então, dando continuidade no assunto, eu tenho aqui o gráfico, tem alguns conceitos aqui que vocês podem ler depois, a força de impacto do pico maior, tem um gráfico aqui, e vou falar sobre a massa. Né? A massa da mecânica de Newton é a medida quantitativa da inércia. A inércia é a tendência natural de um corpo permanecer em repouso ou em movimento com velocidade constante ao longo de uma linha reta. Ou seja, dando um exemplo desse balde aqui, tá? Por exemplo, vou falar primeiro desses baldes aqui. Qual que vocês acham que tem a massa maior, né? Então, só de visualizar, a gente acha que é o que tem areia, óbvio. Mas como é que a gente pode descrever a massa aí? Por que que essa massa no balde de areia é maior, né? Porque a gente precisa aplicar mais força aí nesse balde para puxar, por exemplo. Vamos supor que esse negócio de madeira aqui não existisse, ficar só os fios. Qual é o que é mais difícil você segurar, né? É isso aqui. Então, provavelmente para você manter o repouso desse balde de areia, você precisa aplicar uma força maior do que esse balde aqui. Então, para você manter a tendência natural do corpo permanecer em repouso, você precisa aplicar mais força nesse do que nesse. Então, a massa nesse aqui é maior. Então, é justamente isso que a inércia fala, né? É, ou se o movimento com velocidade constante ao longo de uma linha reta, né? Por exemplo, o corpo tem uma velocidade ali constante. Qual é o que é mais difícil você manter em velocidade, né? Por exemplo, agora se esses baldes estivessem no chão, qual é o mais difícil você continuar empurrando? Por exemplo, continua sendo o balde de areia, né? Porque ele tem uma massa maior, então, a massa pode ser escrita como uma medida quantitativa da inércia, né? Então, a massa pode ser escrita como dessa forma. Então, dando continuidade no assunto, e aqui tem uns conceitos como o cientista mede a massa da Terra, né? Então, vocês podem botar aí no Google o primeiro link lá, o primeiro link fala bem como eles conseguiram medir essa massa. Então, é bem interessante. Vou falar agora sobre o momento linear. O momento linear é o produto entre a massa e a velocidade. M, V. V pode ser descrita como forma vetorial, né? Velocidade. Então, o momento, ele também pode ser descrito como forma vetorial, já que M é um escalar e vai multiplicar o vetor velocidade. Então, a unidade SI do momento linear é o quilograma metro segundo ao quadrado. O momento linear pode ser descrito também como quantidade de movimento. A gente pode usar esses dois nomes, mas a gente usa mais o momento linear. A quantidade de movimento, por exemplo, pode ser tipo, você está parado numa pista e vê um caminhão na sua frente, né? O caminhão vem numa velocidade de 60 km por hora e a massa do caminhão, por exemplo, é 5 toneladas. Então aí você vai receber uma quantidade de movimento muito alta, né? Ou você está parado e você recebe vamos supor que você recebe uma bala vindo em sua direção. A velocidade da bala é muito alta, mas a massa da bala é muito pequena. Mas pode ser que os momentos dos dois sejam iguais, né? A quantidade de movimento. Então, é dessa forma que é caracterizado. Já que a gente já viu momento linear, massa e impulso, a gente já pode entrar nas leis de Newton, né? Então, a primeira lei de Newton
como Halliday usa aqui, ó, ele primeiro usa o conceito de que se nenhuma força atua sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Beleza, até aí tudo bem. Então, se um corpo está em repouso, ele não tem nenhuma força atuando nele, então ele não vai mudar de velocidade, ele tem que permanecer em repouso. Se o corpo estiver em movimento e sua velocidade, e se ele não tiver nenhuma força atuando sobre ele, a velocidade dele não pode mudar. Então ele permanece em velocidade e ele permanece em repouso sem nenhuma força atuar sobre ele. Então a primeira lei de Newton ela é fundamentada assim. Mas pode ser que na força pode existir forças de vários lados fazendo que o corpo seja em repouso ainda. É possível. Tipo, se eu pegar esse celular, por exemplo, a única força que atua sobre esse celular aqui é a força peso, beleza? Mas aí eu estou segurando o celular nas duas pontas, por exemplo. Eu tô aplicando forças aqui, mas o celular permanece em repouso na minha mão, ele não cai, beleza? Então, significa que nesse estado aqui, eu ainda tenho forças aplicando sobre o celular, mas ele continua em repouso. A lei de Newton é válida aqui ainda, mas eu tenho que descrever ainda outra definição, né? E a primeira lei de Newton aqui no Hartley, ela é fundamentada em que se nenhuma força resultante atua sobre o corpo onde a força resultante é igual a zero, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não sofre uma aceleração. É isso que está acontecendo aqui. O celular na palma da minha mão, ele não cai, beleza? Significa que tem alguma força aqui presente nesse celular que não faça com que ele caia. É justamente uma força que atua no sentido contrário à força peso do celular, entendeu? A força peso do celular é para baixo e eu tenho uma força para cima que anula essa força peso. Eu vou falar na frente o que são essas forças. Então, é justamente isso. Se a soma de todas as forças, se tiver várias forças sendo aplicadas nesse celular e a soma vetorial dessas forças der igual a zero, então significa que esse corpo permanecerá em repouso. Ele permanecerá com uma aceleração zero, né? Uma aceleração nula, já que não tem nenhuma força resultante que é maior do que todas as outras, por exemplo. Então ele não muda o estado de movimento do corpo, né? Então, a primeira lei de Newton fala em relação a isso. A segunda lei de Newton é a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração, né? Então, a segunda lei de Newton ela é extremamente fundamental para vocês resolverem as questões que daqui para frente vão aparecer de leis de Newton, né? E principalmente em questões de tipo da mecânica dos sólidos, vocês vão ver muito essa aplicação aqui, essa fórmula em vários componentes da física aí, né? Da introdução à física clássica. E a segunda lei de Newton, ela é descrita como o produto entre a massa e a aceleração. Então, como F é dado em Newton e m é igual a quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado, então lembra que eu falei que eu disse ainda que Newton poderia ser outra unidade lá? Então, justamente isso, o Newton ele é dado em quilograma por metro por segundo ao quadrado. Então, essa análise dimensional eu posso fazer em relação a F, né? Então, em relação a F da Newton, mas a unidade Newton é em homenagem a Isaac Newton e ela é quilograma por metro segundo ao quadrado. Então, a força, o que é a força, né? É descrita com forma matemática. No caso, se a força não fosse resultante aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou aplicando uma força nessa borracha aqui, eu jogo ela de forma vertical. Eu estou aplicando uma força por exemplo, de 200 newton, a massa eu tenho, que eu posso supor aqui que seja, vamos supor que aqui que é 15 gramas, né? Então, eu tenho que transformar esses 15 gramas para quilograma e depois eu posso fazer a divisão, né? De 200 newtons por 0,0 quilogramas, né? Então, aqui eu já tenho a aceleração que pode ser calculada de forma direta. Então, eu já tenho uma aceleração vertical que eu apliquei nesse corpo. Então, a segunda lei de Newton ela pode ser expressa de forma vetorial também. As forças resultantes atuando em vários eixos, né? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro, no caso vertical, horizontal. Então, essa força ela pode ser decomposta em no eixo x, no eixo y e no eixo z, né? E a aceleração também, já que esse vetor aqui, força resultante, só é válido porque eu tenho uma aceleração
também em diferentes eixos, né? Então, eu tenho no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, eu posso decompor essa aceleração no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, naturalmente, a força resultante, ou a força vetorial, pode ser descrita como no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, vocês vão usar muito esse conceito de força daqui para frente.